Anderson. Amigos de oração do Go Six, estamos aqui no 9º dia da nossa jornada de 10 dias de oração, versão 2025, né? Temos repetido todos os anos esse programa dos 10 dias de oração. Tem sido uma bênção para todos nós, todos que participamos. Deus tem nos abençoado, nós temos aprendido muita coisa, nós temos crescido na nossa experiência com Deus. Esse ano, o enfoque dos temas foi na questão de crescermos em várias áreas da nossa vida. E aí o tema usado foi saúde, né? O crescimento como saúde, saúde na vida física, na vida emocional, na vida familiar, no relacionamento, na vida social, vimos na vida financeira. Hoje, saúde na vida missionária. Eu sempre fui muito fascinado pela história dos missionários. Talvez porque a primeira história de missionário que eu li foi de David Livingstone. Eu era juvenil, devia ter uns 13 anos, talvez, por aí, 12 ou 13 anos, e me deram um livro bonito, próprio, né, para aquela idade, a história de David Livingstone. Fiquei encantado com a história dele, apaixonei-me pela história, especialmente quando no final da história, os dois nativos que acompanharam David Livingstone todo o tempo, quando David Livingstone é encontrado morto, né, depois de passar muitos anos na África, e eles, sabendo que tinham que levar o corpo de David Livingstone lá para a cidade maior, próxima, ele ficava lá no interior da África, em pequenas aldeias, em lugares realmente remotos. Antes de levar o corpo, eles tiraram o coração de David Livingstone e enterraram na África, como que dizendo assim: o corpo vai ser enterrado lá, no país dele, mas o coração dele vai vai ficar aqui na África. Eles sabiam que David Livingstone dedicou a vida dele para o trabalho na África. E o coração dele está enterrado lá. O corpo foi para o seu país, mas ele ficou lá. A frase famosa de David Livingstone é essa aqui: Deus, se tu me der saúde, farei mais por ti. Uma outra frase dele: se uma comissão de um rei terreno é considerada uma honra, como pode uma comissão dada por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Comissão aqui é a ordem, né? Nós falamos da comissão dada pelo Senhor Jesus, ide por todo o mundo, é uma comissão, é uma ordem. Se uma ordem dada por um rei terreno é considerada uma honra, como eu posso considerar a ordem dada pelo Rei Celestial como um sacrifício? Ele honrava a Deus com a vida dele dedicada lá à África, ele morreu lá. E ele amava o que ele fazia. Há outros missionários famosos. Hudson Taylor, missionário na China. Adoniran Judson, na Birmânia, hoje se chama Mianmar. William Carey, considerado o pai das missões modernas. Stanley Jones, missionário na Índia. Whitefield, um outro missionário, ele orava assim: se não me deres almas, Senhor, retira a minha. Ele tinha fome ou sede, ou as duas coisas juntas, de ganhar almas para Deus. John Hunt,
ele foi ser missionário entre os antropófagos nas ilhas Fiji. E ele orava assim: Senhor, salva Fiji, salva esse povo. Ó Senhor, tem misericórdia de Fiji, salva Fiji. Eram nativos, selvagens, algumas tribos antropófagos. Mas ele orava a Deus para salvar aquele povo. Ele foi ser missionário para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para aqueles selvagens. E ele foi usado por Deus. Em Henrique Martin, ajoelhado numa praia da Índia, para onde foi como missionário. Quando chegou, ele se ajoelhou na praia e ele orou assim: Aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. John Knox, ele ele decidiu pregar na Escócia, o seu país, porque ele via o seu país se apostatando, o seu país seguindo um rumo errado na teologia, na religião, e ele queria salvar seu povo, reviver aquela nação, reformar a igreja, e ele orava a Deus assim: Dá-me a Escócia ou morrerei. De que tamanho é a sua paixão para ganhar almas para Jesus? Uns 15 anos atrás, eu li a história de John Jerry. John Jerry nasceu na Escócia, obteve o seu doutorado em divindade, mas gastou parte da sua vida como missionário. Em 1848, John Jerry foi da Nova Escócia para uma pequena ilha no arquipélago de Vanuatu, uma ilha vulcânica habitada por nativos no meio do Pacífico. Fez uma viagem de aproximadamente 35 mil quilômetros para viver e evangelizar os habitantes da pequena ilha de Aneitium, uma pequena ilha do arquipélago de Vanuatu. Morou 24 anos naquela ilha, lutou com as enfermidades típicas daquela região e ele, um escocês, vindo de um clima totalmente diferente. Após 24 anos de lutas, com saúde sendo atingida o tempo todo, ele acabou falecendo, mas no púlpito da igreja que ele pregava, numa pequena vila daquela ilha, onde ele pregou todos aqueles anos, no púlpito daquela igreja colocaram uma placa com a seguinte inscrição: em memória de John Jerry, doutor em divindade, nascido na Escócia, em 1815, ministro na Ilha do Príncipe Eduardo por 7 anos, missionário enviado da Nova Escócia para Aneitium por 24 anos. E agora veja a sequência do que está escrito na placa. Quando ele desembarcou aqui em 1848, não havia cristãos. Quando ele partiu daqui em 1872, não havia pagãos. Passou 24 anos da sua vida naquela ilha, mas pregou o evangelho para todos. Já não se podia dizer mais que havia pagãos naquela ilha. Todos ouviram falar de Cristo. Todos ouviram falar do Salvador. Eu, quando leio essas histórias, eu fico pensando, sabe? Eu fui pastor
por quase 40 anos. A igreja me incumbiu de passar pouco tempo nas igrejas. O tempo que eu passei mais tempo, né, a igreja que eu passei mais tempo, foi justamente a igreja de New Bedford e Fall River. Estávamos conversando um pouquinho antes aqui com o irmão Pedro e a Gilda, o ancião e diaconisa daquela igreja. Fiquei ali 6 anos, mas já fui transferido em seguida. Não tive tempo de ficar 24 anos para conquistar ali mais pessoas para Jesus. Meu trabalho foi mais de cuidar de membros da igreja. Aí eu fico olhando esses missionários que foram para lugares onde não havia cristãos e se dedicaram ao trabalho de conquistar pessoas para Jesus. Agora eu estou aposentado. Eu ainda não estou num lugar definitivo, ainda estou procurando onde viver os anos finais de espera pela volta de Jesus. Mas o que eu posso fazer? Eu estou fazendo agora. Estou ministrando a 2 pequenos grupos de estudo por semana, num bairro aqui perto, e, aliás, a responsável por um desses 2 pequenos grupos está aqui visitando o nosso Go Six. Essa semana ela entrou aqui alguns dias e hoje eu já vi o nome dela aqui conosco, a Ângela Cantelli. Ela está conosco aqui. E eu estou ali ministrando um pequeno grupo que ela criou. Um outro pequeno grupo na terça-feira. Estou procurando uma igreja pequena aqui perto para oferecer a minha influência, os meus dons, agora como um pastor jubilado. Deus vai mostrar o que fazer. Deus vai dizer para mim o que eu tenho que fazer agora, nesse tempo, porque eu não posso ficar parado olhando pessoas ao meu redor que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador deles. Hoje todo mundo fala aqui do Brasil, aí dos Estados Unidos, fala sobre Jesus, mas eles conhecem a Jesus como Salvador deles? Esse é o nosso trabalho. A missão que Jesus deixou para nós é levar Jesus a essas pessoas e apresentar Jesus a elas como Salvador delas. Então, o que a gente vai fazer, então? Vamos, vamos lá para a China? Vamos lá para a Índia? Vamos lá para a África? Já vou falar sobre isso já já, mas eu quero colocar um ponto aqui primeiro, antes de chegar lá. A revista, na página 31, a revista que você tem aí, eu espero que você já tenha lido o texto hoje, porque eu já mudei alguma coisa, você já viu, né? Na página 31 diz assim: Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção que pode colocar nela o seu espírito. O trabalho que ele aceita é aquele que reflete a sua imagem. Seus seguidores devem levar como credenciais perante o mundo as indeléveis características de seus princípios imortais. Ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não pergunta se eles têm riquezas mundanas, se têm saber ou se têm eloquência. Ele pergunta: posso colocar no lábio deles as minhas palavras? Eles vão me representar? Eles são humildes a ponto de eu lhes ensinar como fazer? Nós temos publicado pela Igreja Adventista um livro que eu chamaria de o livro áureo do missionário. O livro se chama Serviço Cristão. E nesse livro, que eu considero o livro áureo do missionário, há, há uma citação que eu considero a citação áurea do missionário.
Provavelmente você já ouviu essa citação, mas eu quero colocar agora aqui. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você nasceu no reino de Deus, você nasceu como missionário. Não tem jeito de ser diferente. Não tem como você nascer no reino de Deus e dizer assim, que legal, agora eu sou do reino de Deus, e não fazer nada, nada para salvar outra pessoa. Salvar almas deve ser a obra da vida toda daquele que professa seguir a Cristo. Agora, qual é o jeito mais fácil de você chegar no coração das pessoas? Alguns dizem assim: eu não sei dar estudos bíblicos. Eu não sei. Não adianta, eu não sei. Quem disse que estudo bíblico, dar estudo bíblico, é a única maneira de fazer trabalho missionário? E quem disse que dar estudo bíblico é a melhor maneira de dar estudo bíblico, de alcançar as pessoas? Quero lembrar duas ocasiões na experiência de Jesus aqui na Terra. Lembram aquela vez que o Senhor Jesus pediu para os discípulos levarem para o outro lado do lago, para a região de Gadara? Aí eles levaram Jesus no meio da viagem no lago, aquela tempestade que ia fazer o barco afundar, e Jesus acalma a tempestade. Finalmente o barco chega do outro lado, eles descem do barco, começam a subir a montanha. Lá em cima eles encontram um endemoniado, terrível endemoniado. A descrição em Lucas capítulo 8 diz que ele tinha pedaços de correntes, porque amarravam com correntes, e quando o demônio se manifestava dele, ele quebrava as correntes. Ele andava nu, ele dormia nos sepulcros. Você imagina você encontrar com um endemoniado desse no caminho? Todo mundo fica horrorizado, com medo e rejeita. Mas você já pensou na vida do endemoniado? Porque o diabo não fica o tempo todo tomando posse dele. Ele tinha momentos de lucidez. E ele viu o que acontecia com ele. Mas ele não conseguia se livrar do demônio. Aí um dia Jesus chega. E quando Jesus chega, o demônio pega aquele homem e vai em direção a Jesus. Ele diz assim que não queremos nada com você, Jesus. E o Senhor Jesus diz: sai desse homem. É aquela ocasião que era uma legião de demônios, aliás. E os demônios saem, entram nos porcos, os porcos se jogam lá no precipício, lá de cima, no lago, e morrem afogados. O pessoal da ilha, daquela região, não era uma ilha, uma região, pede para Jesus ir embora, porque os porcos morreram. Só que quando eles chegam para falar com Jesus, para ir embora, o ex-endemoniado está calmo, curado, vestido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus está falando. Ele foi curado. Aí, quando o pessoal da aldeia lá expulsa Jesus, fala: vai embora daqui, não queremos, você nos deu um prejuízo enorme. Jesus vai entrar no barco. Se eu fosse aquele ex-endemoniado, eu ia fazer o que ele fez. Ele vai entrar também, porque eu vou andar atrás de Jesus. Ele me curou, ele me libertou, ele salvou a minha vida. Quando ele vai entrar no barco, Jesus olha para ele e disse: não. Eu vou ler o texto do jeito que está no Evangelho de Lucas. Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Como é que é o nome disso? Estudo bíblico? Não.
O nome disso é testemunho pessoal. Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Tem mais um exemplo. Quando Jesus encontra aquela mulher junto ao poço, lembra desse momento? Ele encontra a mulher não quer falar com ele, Jesus tenta falar com ela, Jesus pede um favor, pede um copo d'água, né? Quem é que vai negar um copo d'água para uma pessoa sedenta no meio de um calorzão daquele que fazia naquele lugar? Finalmente, eles começam a conversar, Jesus e a mulher, e até o momento que Jesus se revela para ela. Interessante que Jesus não se revelava como o Messias, mas para a mulher ele disse: Eu sou o Cristo. Ela deixa o cântaro, vai correndo para a cidade, testemunha aquelas pessoas e diz assim: Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Acho que ele é o Cristo. Então saíram e foram para onde ele estava. 10 versos para frente diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. A mulher não deu estudos bíblicos, mas muitos samaritanos se entregaram a Jesus. Ela deu testemunho dela. O ex-endemoniado não deu estudo bíblico, ele deu testemunho dele. Se você quer fazer um contato missionário mais efetivo, não se aproxime das pessoas falando o que elas devem ou não devem fazer, o que elas podem ou não podem fazer, o que elas fazem de errado ou fazem de certo. Aproxime-se da pessoa mostrando o que Jesus fez na sua vida. Como Jesus comanda o seu humor, como Jesus comanda o seu relacionamento, como Jesus comanda a sua simpatia em outras pessoas, em outras palavras. Mostre como você é uma pessoa legal. Eu estou usando gíria agora, tá? Por causa de Jesus. Uma pessoa simpática, amorosa, gentil, compreensiva, inclusiva, porque Jesus entrou na sua vida. Testemunhe para as pessoas como você é uma pessoa assim, querida de todos, porque Jesus habita dentro de você. Seguidores de Jesus, amigos, não são chatos. Eu parei de propósito para você ficar pensando nessa palavra chatos. Seguidores de Jesus não são chatos, não são implicantes, não são críticos daqueles que têm sempre, não são daqueles que têm sempre uma palavra para discordar. Esses não ganham outros para Jesus. Lembre-se, se as pessoas não conseguem ver que Jesus mudou, transformou a sua vida, você não vai conseguir se aproximar delas para evangelizá-las. E dificilmente para amizade também. Há um livro, há um texto aí na revista, de novo, na página 31, mas na coluna da direita agora, que diz muita coisa para nós quanto a alcançar os outros para Jesus. Ao nos aproximarmos das pessoas, o texto diz assim: contem para elas sobre como vocês encontraram Jesus e como têm sido abençoados desde que se dedicaram ao serviço de Jesus. Falem das bênçãos que recebem ao se assentar aos pés de Jesus para aprender preciosas lições da sua palavra. Falem da alegria e do prazer de encontrar que encontram na vida por causa de Jesus. As suas palavras, diz o texto ali, ó, calorosas e sinceras, os convencerão de que encontraram uma pérola de grande valor, que as suas palavras alegres e encorajadoras mostrem que vocês encontraram certamente a educação mais elevada,
Esse é o genuíno trabalho missionário. Já tinha pensado nisso? A gente pensa que trabalho missionário é chegar para a pessoa e dizer assim: Ei, você está guardando o dia errado. Ei, você está comendo a comida errada. Ei, você está vestindo a roupa errada. Ei, você está fumando, você está bebendo, você está. Isso não é evangelizar. Não é mesmo. Evangelizar, você chega para essas pessoas e você conta para elas o que Jesus fez na sua vida, como ele transformou você. Agora, o que eu vou falar aqui é muito sério. Uma vez eu estava dando um seminário no sábado à tarde, numa igreja grande, falando sobre isso, que é preciso dar o testemunho, dizer o que Jesus fez. E um homem lá no fundo da igreja levantou a mão para fazer uma pergunta. Eu deixei, me arrependi, mas deixei. Ele disse assim: Pastor, e quando a gente não tem nada para testemunhar para os outros? Eu falei: o senhor é adventista? Sou batizado há muito tempo? Muitos anos, pastor, muitos anos. Eu falei: Você não tem nada para dizer que Jesus fez na sua vida? Não. Eu falei: Então você precisa se converter de novo. Ou precisa se converter a primeira vez, não? Olha, se você não tiver nada, nada para falar para os outros que Jesus fez por você, você precisa reavaliar a sua vida religiosa e espiritual. Não é possível você viver com Jesus e nada aconteceu na sua vida que mudou, tá? Mas deixa eu voltar aqui para o assunto que é saúde espiritual. Eu perguntei agora há pouco, então o que que vamos fazer? Vamos para a Índia, para a China, para a África, tá certo? Tá errado. Como é que você vai para a China, ser missionário na China, na África, seja lá onde for, se o seu parente próximo ainda está longe de Jesus? Como é que você vai para a África, se o seu vizinho ainda não ouviu você falar a ele que Jesus é o Salvador e você quer falar lá numa ilha do Pacífico? Ainda na revista e no texto diz: devemos sentir ser nosso especial dever trabalhar pelos que estão na nossa vizinhança. Ao visitar os seus amigos e vizinhos, mostrem interesse no bem-estar físico e espiritual deles. Falem de Cristo a eles como um Salvador que perdoa o pecado. Uou, como a gente tem falado do Salvador que vai queimar todo mundo depois que Jesus vier, né? Fale sobre o Salvador que perdoa, que dá uma nova vida. Convida os vizinhos para ir à sua casa. Leiam para eles partes da preciosa Bíblia e de livros que lhe expliquem a verdade. Convidem a eles para se unirem a vocês em cânticos e orações. Nessas pequenas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Você aí, minha amiga, de pequeno grupo que abriu a sua casa, que toda segunda-feira estamos indo aí. Você abriu a sua casa. Esse texto é para você. Agora, um ponto importante. Não ganhamos inimigos para Deus. Mark Finley fez um seminário muito bonito chamado, isso já faz tempo, Ganhando Amigos para Deus, né? E ele tem uma frase lá que diz: Não ganhamos inimigos para Deus, apenas amigos. Naquele seminário que eu falei ontem, que eu dizia que para vocês
ou foi ontem ou antes de ontem, que eu dizia para vocês que o seminário que eu fiz sobre o método de Cristo alcançar as pessoas. Há uma parte no seminário que eu dizia e ensinava como conquistar um amigo para Jesus e para você. E tinha vários itens. Os dois, eu sempre gostei de falar deles. Eu dizia, você tem que se tornar amigo da pessoa para pregar o evangelho. Agora, assegure à pessoa que você continuará amigo dela, mesmo que ela não se batize. Então, a sua intenção de amizade tem que ser verdadeira. Não pode ser uma amizade só por interesse. Tem que ser amigo de verdade. Quer ganhar alguém para Jesus, você tem que se tornar amigo de verdade dessa pessoa. Outra coisa, integre essa pessoa no seu círculo de amizade, de hospitalidade, de aceitação, de atividades. Há pessoas que começam a fazer o trabalho missionário, chega ao ponto de convidá-las para ir à igreja, elas começam a ir à igreja. Aí chega no fim de semana que você dá uma festinha de aniversário para o seu filho, para a sua filha, convida um monte de gente da igreja, seus amigos de antigamente. Mas aquela pessoa que é nova, que está indo lá, você não convida. Você só trabalha com ela para ir para a igreja, mas não inclui no seu círculo de amizade. Não vai ganhá-la para Jesus. Tem que sociabilizar, não exclusivizar. Acabei de inventar uma palavra aqui, né? Integrá-la no seu círculo de amizade. O exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos nós. Precisa ser seguido por todos nós, senão não vai funcionar. Precisamos nos misturar com as pessoas. Perdemos muito como povo por falta de simpatia, de sociabilidade uns com os outros. Eu quero terminar agora, citando três parágrafos aqui, dois daquele livro que eu disse para vocês. É o livro áureo do missionário. Ele diz assim, a primeira citação diz assim: todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou na cidade em que reside. Você não tem que ir para a África, não tem que ir para a Índia, não tem que ir para qualquer outro lugar aí, na China. Tem gente querendo ser missionário. É bonito ser missionário. Também acho que uns poucos recebe do Espírito Santo o dom para ser missionário. Você tem que avaliar bem se você não está querendo ir para conquistar a admiração dos outros. Mas pensa nesse assunto aqui. Você vai ser missionário lá no outro continente, enquanto na sua casa ainda tem alguém para você levar para Jesus, na sua vizinhança, na vila onde você reside. Um outro ponto: como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar as almas que estão prestes a perecer? Essas duas citações são do livro Serviço Cristão. Mas agora eu vou ler uma dos eventos finais, que os adventistas gostam bastante desse livro, Eventos Finais. Ela tem uma frase assim: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá alguma pessoa lá que encontrou entrada ali por causa de vocês. Eu lembrei agora de uma música. Há um tempo atrás, a gente ouvia o tempo todo, né? Do pastor Fernando Iglesias. O nome da música é Obrigado.
E a letra da música canta uma suposta história. E quando a gente chegou no céu, alguém veio e disse assim: Muito obrigado, você me deu um livro e eu li o livro e me converti. Muito obrigado, você fez uma outra coisa, uma outra história, você fez aquilo e eu vim para a igreja e eu me entreguei a Jesus. Muito obrigado, você fez algo diferente e eu me entreguei a Jesus. Quando você chegar lá, haverá alguém para encontrar com você e dizer assim: Obrigado, estou aqui porque você se tornou meu amigo para me levar a Jesus. Pensa nisso. Isso tem que ver com a nossa saúde missionária. O profeta Daniel, no capítulo 12, diz que haverá aqueles que ganham almas, e quem ganha almas brilharão como estrelas no céu infinitamente. Lá no capítulo 12 de Daniel. Ore a Jesus, peça a Ele, fala para Ele assim: Eu quero ser sócio do Senhor. O Senhor veio aqui, derramou o sangue para abrir a salvação para todos. Agora eu quero ser sócio do trabalho. Agora o Senhor me manda e eu vou o Senhor mandar para alcançar pessoas. Quero contar para quem o Senhor mandar. O Senhor as salvou como pessoas. E o sangue foi derramado por elas. Peça para Jesus, ele vai mostrar para você o que fazer. Deus abençoe você. Zezé, querida.